Salve, salve, camaradas. E aí, tudo não salve com vocês? Tomara que sim, pra Bolsonaro o bagulho tá muito bom não. Vai ter que se explicar aquele bagulho lá do vídeo da IA, se autorizou ou não. E no pedido da explicação já deu os papos. Que se autorizou, meu véi, é papo dia nele. Mas ele vai admitir nada, amor, vai dizer que foi sem autorização dele, pai. E o B.O. vai ficar todinho nas costas de Flávio Bolsonaro, que também é capaz de pagar de louco, né? Dizer que tem nada a ver com o bagulho. E é isso, eu vou trazer aqui mais um vídeo de um bolsonarista que foi preso em flagrante lá no acampamento golpista, dia 9 de janeiro. Logo depois do 8 de janeiro, né? Se inscreve no canal, deixa like, comenta também pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. Se puder dar força pra nós no Pix também, ficar extremamente agradecido. É ajudefilosofiamarginal@gmail.com. E sem mais delongas, bora dar aqui sacada no vídeo. Oi, sim, senhor. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Boa tarde, senhor Vanderlei. Boa tarde. Senhor Vanderlei, nós vamos passar aqui ao ato do seu interrogatório na ação penal 1823. Nessa ação penal, senhor Vanderlei, em tese, o senhor está sendo acusado de associação criminosa e de incitação ao crime por fatos principalmente ocorridos nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Senhor Vanderlei, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu indago se o senhor vai exercer esse direito ou se o senhor vai falar. Eu exerço o direito, senhor. Tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à cultura, tu sabe disso. E o povo é favorável. O senhor vai ficar em silêncio? Isso, doutor. Não responde a pergunta nem da sua advogada, é isso? Vai ficar em silêncio. Não, do advogado, sim. Doutora, o que a senhora acertou com o seu cliente? Ele vai exercer o direito de ficar em silêncio e vai responder as minhas perguntas, Excelência. Então, é o silêncio seletivo, vai responder as suas perguntas. Perfeito. Muito bem. Vou fazer, então, a qualificação aqui, senhor Vanderlei. São perguntas por imposição legal que eu tenho que fazer. Então, Sim, senhor. seu nome completo, a sua idade? Vanderlei Gralac, 57 anos. A sua idade, seu endereço? Sua profissão? Fotógrafo. Fotógrafo. O senhor é casado? Sim, senhor. Tem filhos? Tenho. São menores, maiores? Não, tenho 3 filhos. Um fez 18 anos agora, no mês de maio. Um era menor, 18 anos fez agora. E aí tenho um irmão meu que eu cuido dele, que ele é especial, por ocasião da minha mãe ter falecido enquanto eu estava lá em Brasília, né, preso. Minha mãe não resistiu, faleceu, e aí eu cuido dele. São pessoas que dependem do senhor, é isso? Sim, senhor. Perfeito. A sua escolaridade, senhor Vanderlei? 2º grau, completo. Não. Superior, desculpa. Enfim. O senhor tem alguma doença? Faz uso de medicamento? Não, senhor. O senhor já faz uso de substância entorpecente? Nunca. Não usei. Já foi processado criminalmente? Não, senhor. Nunca tive problema. Graças a Deus, sempre na paz. Tá vendo? Se dependesse de Papai do Céu, ele não ia ter passagem. Mas foi fazer astúcia pro capiroto, aí ó. Gastou o réu primário com o Bolsonaro. Sem problema nenhum de justiça. Perfeito. Então, agora vamos para a segunda parte do interrogatório. Eu vou dar a palavra à sua advogada. Doutora Thaisa, com a palavra. Boa tarde a todos. Senhor Vanderlei, o senhor já foi preso ou respondeu a algum processo criminal anterior a este? Não, nunca tive problema com a justiça, graças a Deus. Tá vendo? Se dependesse de Papai do Céu, ele não ia ter passagem. Mas foi fazer astúcia pro capiroto, aí ó. Gastou o réu primário com o Bolsonaro. Pelo menos não entrou em contradição, né? Não? Que eu achei totalmente desnecessária essa pergunta. Nunca tive que responder nada e sempre na paz. Naquela manhã do dia 9 de janeiro, houve alguma voz de prisão? Você pode relatar como que aconteceu o fato? Então, nós estávamos na frente do quartel, né, na segunda-feira,
e aí a gente foi surpreendido pelo pessoal encurralando todo mundo lá para ir para os ônibus. E aí onde que a gente foi se direcionando, o pessoal, a gente não queria ir, não sabia para onde que estava levando, o que iam fazer, mas não tínhamos escolha e acabamos tendo que entrar dentro dos ônibus, né? Senão, se não entrasse por bem, ia entrar por mal, e assim a gente foi. Foi encurralado, na verdade, lá para dentro dos ônibus. E no momento que o senhor estava dentro do ônibus, houve voz de prisão? Não, nunca ninguém veio falar com a gente ali dentro do ônibus, pelo menos no meu ônibus, né? Nunca ninguém apareceu lá, simplesmente o motorista também te perguntava onde que estava indo, ele falou que só ia seguir os outros ônibus e ele não sabia falar nada, e ninguém apareceu dentro do ônibus assim, a não ser o motorista mesmo, que era da empresa. O restante era tudo o pessoal que estava junto lá e ninguém comentou nada, ninguém falou de prisão nem nada. Quando que o senhor se deu conta que houve uma prisão, o senhor estava preso? Em que momento ocorreu isso? Tá, na verdade, a gente acabou ficando o dia todo praticamente dentro daqueles ônibus, né? E aí, depois disso, a gente foi parar lá na Polícia Federal, onde que tinha aquele ginásio de esporte, onde que a gente considera lá um campo de concentração, ficamos lá 2 dias, e mesmo assim ninguém falou nada que a gente estava preso, né? Aí a gente ouvia entre a turma que estava ali, que dizendo que eles iam fazer só uma espécie de identificar cada pessoa que estava ali e iam liberar para ir embora. Mas aí quando a gente acabou sendo convidado lá, que também muita gente não queria ir, depois também falou, ó, se não for lá por bem, tem que vir dentro do ginásio ali buscar. Aí a gente acabou fazendo uma fila indo lá nessa triagem, vamos dizer assim. E aí lá a gente também foi designado para uma outra sala, né, aguardando. Nisso foi para dentro, ficamos bastante tempo lá, já era madrugada, né? E aí fomos para dentro de um outro ônibus, que daí já era um ônibus tipo de cadeia mesmo, né? E falaram que nós íamos fazer corpo de delito. Fomos lá para fazer corpo de delito, foi feito, voltou para dentro do ônibus. Aí esse ônibus se dirigiu então lá. Hoje a gente sabe que foi lá a Papuda, daí onde a gente ficou detido. Então quando a gente desceu lá, que a gente percebeu que realmente ali não era um ambiente, já era algo, né, de prisão, aí a gente conseguiu identificar que a gente estaria preso, mas ninguém diz assim, ó, vocês estão presos, né, como normalmente a gente sabe que deveria ter essa voz de prisão que a gente não teve. Certo. O senhor falou anteriormente que exerce a atividade laboral de fotógrafo. Como que tem sido para o senhor isso, trabalhar? Está sendo muito difícil, né? Porque no final de semana, quando eu teria evento, né? Eu não posso fazer. Porque 10 horas da noite eu tenho que me recolher. Final de semana, realmente não posso fazer, né? E todos os dias, de segunda a sexta-feira, quando é 10 horas, eu tenho que estar em casa. Quer dizer, eu não consigo nem fazer nenhum tipo de serviço. A gente vai fazer uma reunião, fotografar uma reunião, se eu for fotografar um evento, qualquer, nada acaba antes das 10 horas. Então, tá difícil. Final de semana é pior ainda, porque daí casamento, eventos, aniversário, nada disso eu consigo fazer porque por conta dessa restrição, né, de horário, em função também da tornozeleira, né? Eu uso ainda também a tornozeleira até hoje. Depois do dia 8 de janeiro e da sua prisão, o que mudou na sua vida? É tudo, né? Porque a gente passa aí, que hoje, às vezes a gente sai em algum lugar, é notório que a gente está com tornozeleira, né? E aí fica bastante complicado você chegar e ter que explicar para a pessoa que você estaria preso indevidamente e tal. Quando a gente consegue conversar com um, tudo bem, mas quando a gente não consegue, a pessoa só olha para você, né? E discrimina, é difícil. Se você vai num órgão público, você vai num banco, né? No banco, eu nem vou mais em banco. Se tiver aqui alguma coisa assim, só extrema necessidade, porque a gente vai lá, passa a roleta lá, ainda tem que mostrar a tornozeleira, aí depois disso você ainda tem que ser revistado dentro da agência, é bastante transtorno, é complicado. Certo. O senhor relatou que a sua mãe faleceu em janeiro? Isso, então,
quando eu estava lá preso, e aí os boatos saíam que a gente não iria mais sair da cadeia, que a gente ia morrer lá e tal, e minha mãe já estava com 75 anos, mas era bem de saúde, nunca teve, não é doente, não era nada, mas acabou assim, ficando bastante adoecida por isso, e um dia ela passou muito mal, né, aí foi socorrida, levaram para o hospital, só que ela não resistiu, ela veio e infartou, e de lá para cá, eu não... Quando fiquei sabendo, eu estava aí na Rapapuda, e aí foi informado para mim que ela tinha sido falecida, e estava tentando fazer com que eu pudesse ir lá para ver o corpo dela, pelo menos, né, se despedir. E aí a advogada anterior tentou localizar, tentou buscar para mim poder ir lá ver, né, e se despedir, não foi negado o pedido, então, enfim, até hoje eu não consegui, né, ir lá ver onde é ao menos que ela foi sepultada. E depois disso, daí o meu irmão, que é especial, que morava com ela, né, que eu não tenho pai, meu pai também é falecido já desde eu tinha 12 anos de idade, e aí minha mãe não casou mais também, enfim, e aí eu tenho esse irmão que é especial, e ele, além dele ter essa doença de nascença, né, de especial, ele cegou também, ele acabou perdendo a visão, e aí ele cuidava, a minha mãe que cuidava dele, e agora passou, né, a eu cuidar dele, porque os outros irmãos que eu tenho, cada um deles também tem seus trabalhos, e ele precisa de cuidado 24 horas, além de ele não enxergar, ele é totalmente dependente, né? Então, se precisa ir no banheiro, se precisa ir em algum lugar, tudo tem que levar ele. Na moral, pro Bolsonaro e o bolsonarismo desgraçou a vida de muita gente, né não? Opa aí mesmo a situação que o cara passou o carro de Bolsonaro. Na real, pô, chega a dar asco do Bolsonaro mesmo, velho. Pensa um cara pra ter ódio é aquele bicho. E aí, assim, como a gente mora, eu e mais os outros três filhos, né? A gente mora todos junto aqui na mesma casa. Aí a gente se ajuda aqui para cuidar dele. Então, eu acabo cuidando dele também. Vanderlei, muito obrigada pelas respostas. Excelências, tem mais perguntas? Obrigado, doutora Thaisa. Muito bem. Então, vamos por completo aqui o ato de interrogatório. E também aqui os senhores saem intimados para fins do artigo 402 do Código de Processo Penal. Tudo certo? Alguma dúvida? Não, muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Vanderlei, doutor. já está dispensado. Obrigado. Obrigado, doutor. Pronto, aí um trecho aqui do voto, Xandão, na qual tá condenando ele, né? Referente aos crimes de citação ao crime associação criminosa. Destaco aqui que ele escreveu assim, ó. Observa-se ainda que mesmo após os atos de 8 de janeiro de 23, o réu permaneceu no acampamento, resultando em sua prisão em flagrante em 9 de janeiro de 23, o que reforça a demonstração de sua adesão à finalidade golpista e antidemocrática que visava a abolição do Estado de Direito. Portanto, inequívoca a comprovação de que o réu aderiu à turba golpista que se encontrava em frente ao quartel-general do Exército, pleiteando um golpe de Estado com intervenção militar e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de modo a levar ao fechamento dos poderes constituídos, tudo com base em uma leitura totalmente equivocada e deturpada do artigo 142 da Constituição, de modo a forçar as Forças Armadas submetidas ao presidente da República a ir de encontro à sua missão constitucional. A participação ativa do réu na dinâmica golpista, portanto, ficou amplamente comprovada, assente qualquer dúvida, consumando a infração penal prevista no artigo 286 de parágrafo único Ibraipá. Aí ficou 1 ano, né, por associação criminosa, incitação ao crime, pagamento de multa. No final das contas, é convertido em prestação de serviço à comunidade, participação presencial em curso e pá, proibição de ausentar da comarca, de utilizar rede social e manutenção e suspensão de passaporte pá e revogação de registro ou porte de arma. Meu velho, o bagulho é doido, processo é lento, mas o juiz é Xandão. Além disso, tem 20 dias multa, né, que é o bagulho lá das condenação, e 5 milhões de reais com pagamento de valor mínimo indenizatório para ser pago de forma solidária entre ele e os compassinha dele, né, que ficavam nesse bagulho aí de querer golpe para Bolsonaro.
E é isso, vou já encerrar os vídeos por aqui. Na humildade, peço que se inscreva, deixe like, comenta também para ajudar nós. Se puder dar força no Pix, ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Pode ser qualquer valor mesmo, se puder dar essa força para nós, vou ficar extremamente agradecido. E é isso, tamo junto, até a próxima para golpista sem anistia e sem saidinha, viu, meu velho? Que golpista bom. É golpista preso, papai. Inúmeros e inúmeros depoimentos daqueles que foram condenados e daqueles que, à frente dos quartéis, isso é crime também, mais de 570 já confessaram e fizeram acordos de não persecução penal, dizendo que a ordem era aguardar as Forças Armadas serem convocadas na garantia da lei e da ordem, e aí, ao chegarem as Forças Armadas, eles iriam aderir, ou seja, os invasores iriam comemorar e convencer as Forças Armadas a aderir, e com isso seria dado o golpe. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!